Então, vamos agora à análise com o bastonário da Ordem dos Engenheiros, Fernando de Almeida Santos. Muito boa tarde, Sr. Engenheiro. Obrigada por se juntar ao agora CNN. Começava por lhe perguntar no que diz respeito ao tempo. Sabemos que há muitas décadas que é aguardada a localização do novo aeroporto e acabámos de ouvir António Costa a dizer que vamos ter de esperar um bocadinho mais alguns meses, pelo menos até março, para que também seja definido o novo governo, a quem caberá a última palavra. Muito obrigado pelo convite. De facto, eu penso que o Sr. Primeiro-Ministro tinha todas as condições de assumir a responsabilidade política juntamente com o líder da oposição, com quem combinou esta criação da Comissão Técnica Independente. Foram eles que a criaram, são eles que estão em funções. Caberia essa decisão política no prazo adequado. Também me parece que é absolutamente clara a posição da Comissão Técnica Independente, embora seja técnica e obviamente seja subjugada politicamente, mas na verdade o próprio Primeiro-Ministro provavelmente nas condições atuais não se sente confortável face à proximidade de um novo governo de assumir essa responsabilidade, ou então pura e simplesmente quer deixar essa responsabilidade para quem vier. E, portanto, nós vamos ter que esperar mais, eu diria, 3 meses e pouco, porque, bem vistas as coisas, nós temos ainda a discussão pública, temos essa pronúncia até o dia 19 de janeiro, também pouco depois entrar-se-á em campanha eleitoral até março, e sob esse ponto de vista, provavelmente fará algum sentido esta posição do atual governo. Senhor Engenheiro, peço-lhe desculpa por ter de o interromper. Ora, voltamos à conversa com o bastonário da Ordem dos Engenheiros, Fernando de Almeida Santos. Senhor Engenheiro, mais uma vez, desculpe pela interrupção, obrigada por ter aguardado. Alcochete era mesmo a opção mais óbvia? Isso é relativo. Na posição que nós fomos assumindo ao longo do tempo, e quando se ouvia a discussão entre Alcochete e a solução conjugada Portela Montijo, nós defendíamos sempre e sempre defendemos, depois de debates internos na Ordem dos Engenheiros e há largos anos, uma solução definitiva e de raiz para o país. A partir do momento em que ficou decidida a criação de uma Comissão Técnica Independente, a nossa posição foi, estude-se, que desse credibilidade à Comissão Técnica Independente, mas sempre mantendo a posição de soluções não duais para Portugal. Já agora porquê? Porquê é que não defende a solução combinada ou dual? Porque Portugal, na nossa perspectiva, fica limitado do ponto de vista competitivo, porque, por exemplo, Montijo ou Portela têm, conjugadamente, não têm capacidade de expansão, porque os custos indiretos com duas especificidades aeroportuárias e conexão interna e interligação de voos, quem entra num aeroporto e passa para outro, complicava largamente a potencialidade competitiva de um aeroporto único, como aqui foi bem evidenciado pela Comissão Técnica Independente, e nós, como responsáveis de engenharia, e num debate mais alargado também com opositores internos, obviamente que isto não era unânime, mas na sua maioria entendia-se que Portugal ganharia com esta plataforma intercontinental que conjugava num aeroporto. E atenção, que nós podemos comparar-nos com Espanha, mas Espanha tem pouca expressão em África, nós temos bastante expressão em África, de facto. Espanha tem boa expressão na América Latina, mas nós também temos. O Brasil por si só praticamente é... Podemos encontrar aí um objetivo estratégico. Então, e regressando à questão de Alcochete, parece-lhe que é aquela que efetivamente tem maior capacidade de crescimento, como foi realçado neste relatório? Eu retive 3 grandes razões para Alcochete ser das soluções não duais aquela que mais responde àquilo que eventualmente interessa a Portugal. Uma é a proximidade em si, a Lisboa, das 3 soluções não duais é a que tem a maior proximidade, portanto tem vantagens. A segunda é a capacidade de expansão, Vendas Novas também teria, Santarém aparentemente não. E a última e final é que, em termos de prazo e de expropriações, é aquela que mais se afigura vantajosa pelo facto dos terrenos serem públicos do Estado, no fundo, e, portanto, por aí parece-me que
enfim, de alguma maneira nós gastamos um ano do nosso tempo com a Comissão Técnica Independente, que, diga-se de passagem, cumpriu os prazos que lhe foram impostos do ponto de vista técnico para ter uma proposta técnica de solução para posteriormente haver decisão política. E, sob esse ponto de vista, eu sempre fui dizendo que gaste-se um ano para se ganhar esse ano para que haja uma decisão mais alargada. Sr. Bastonário, mas esta também não é a opção mais cara, tendo em conta que vai ser necessário construir mais uma travessia sobre o Rio Tejo, apostar na rede ferroviária e encontrar transportes públicos que permitam que os turistas ou os passageiros, em sentido lato, cheguem a Alcochete e venham para a margem norte do Rio Tejo? Ora bem, eu tenho duas dimensões sobre essa matéria. A primeira é que qualquer infraestrutura aeroportuária, se for bem feita e estruturada, se paga a si própria. Nós, o valor pelo qual foi vendida a exploração dos aeroportos portugueses e particularmente da Portela já está mais que paga e foi a primeira grande exploração aeroportuária da VINCI, para terem uma ideia, já há mais Sr. Bastonário, não se esqueça do que estava a dizer, eu peço-lhe desculpa mais uma vez, vamos ouvir a reação em direto do PAN. Obrigado. Sr. Bastonário, cá estamos de novo. Estávamos a falar da questão financeira, de quanto é que vai custar o aeroporto, mas salientava que quando a obra é bem feita e estratégica, ela paga-se a si mesma. Sim, as infraestruturas aeroportuárias, por defeito, e nas capitais, em particular na circunstância em que pode possibilitar o hub ou a plataforma intercontinental em Lisboa, paga-se a si própria. Se for mais cara, provavelmente também tem mais capacidade e, portanto, resta saber qual é a variabilidade do custo-benefício desse aeroporto, se demora a rentabilizar 5 anos ou 10, mas paga-se a si próprio. Portanto, essa é uma falsa questão e, seja qual fosse a solução aeroportuária, teria custos. Sempre custos. Teria custos, mas relativamente à pergunta que me fez das infraestruturas, isso sim é um falso problema e aí tenho à vontade para falar disto, porque vamos pensar que se nós precisarmos de uma linha de alta velocidade e que está imposta pela União Europeia a prazo, não é imediata, porque se optou primeiro por uma alta velocidade que ligue o eixo interno de Portugal, no fundo de Lisboa, Porto Braga, mas posteriormente vamos ter a necessidade de ter Lisboa-Madrid, qualquer que seja essa solução vai ter que passar sobre o Rio Tejo e, portanto, a terceira travessia, mesmo que não se fizesse um aeroporto, fosse onde fosse, nós teríamos essa necessidade. Iríamos sempre necessitar. E o país acaba por beneficiar com esse enriquecimento da rede ferroviária. Sr. Bastonário, muito obrigada. Peço-lhe mais uma vez desculpa pelas interrupções, mas é mesmo assim. Estamos a receber várias reações em direto. É o caso, neste momento é o PCP quem está